Olá, meus amigos. Esse é a parte 2, aonde eu estou mostrando, à luz da Bíblia, a verdadeira causa do sofrimento de Jó. Com isso, nós estaremos destruindo um mito, uma cultura que eu acredito que tem sido a causa de muitas dores, de muito sofrimento em muitas pessoas no povo cristão, no povo de Deus. Porque essa cultura que Deus prova os seus filhos colocando enfermidade, isso desarma o cristão. O cristão não tem fé para enfrentar as enfermidades oriundas de Satanás, se ele acredita que a doença que ele está enfrentando é proveniente de Deus. Então não tem sentido usar o poder de Deus, o nome de Jesus, contra o próprio Deus, haja vista que quem acredita que a enfermidade que ela está enfrentando, ela ou sua família, ela é proveniente de Deus, então não tem sentido usar o poder de Deus contra o próprio Deus. E com isso, simplesmente o diabo deixa o crente desarmado na hora de enfrentar uma das maiores pragas da nossa geração, as enfermidades. As enfermidades, a sua semente é maligna, ela é proveniente da morte, do diabo, que só veio para matar, roubar e destruir. Então, na pessoa de Jó, no livro de Jó, o livro de Jó, que é uma maravilha, o livro de Jó já começa a exaltar a Jesus do começo ao fim. Então, o personagem Jó é o personagem usado, né, como modelo, como exemplo de fidelidade, e no entendimento de muitas pessoas, no caso de Jó, mesmo Deus provando ele com enfermidade, provando ele destruindo a sua família, provando ele destruindo toda a sua riqueza, e Jó não reclamou, Jó não atribuiu a Deus. E hoje, em nossos dias, se você reclamar, é sinônimo que não é tão fiel quanto a Jó. E nem de longe, o livro de Jó, que está na Bíblia, foi colocado para isso. Essa linhagem, esse entendimento é exatamente o que o livro de Jó combate. O livro de Jó é um livro revelador, repito, já revela Jesus desde o seu começo, e eu vou estar mostrando para vocês algo que não se aprende em faculdades, algo que não se aprende em cursos de teologia. Só saberá mesmo se Deus o revelar. E Deus, pela sua bondade, tem nos revelado para que nós possamos estar assim nos armando contra essa praga, contra as forças do inferno que atua em nossos dias como enfermidade. Então eu estou falando sobre esses tópicos, sobre esse ponto, e depois eu vou estar mostrando à luz da Bíblia. Nós temos todo o tempo para isso, né? Até Jesus voltar, nós temos todo o tempo para isso. Então, eu quero enfatizar ou avultar sobre o assunto ali no capítulo 1 e no verso, ou seja, capítulo 2 de Jó, no verso 26, onde está escrito: "E saiu Satanás da presença de Deus e feriu a Jó com uma doença maligna." Então, veja, se fosse prova de Deus, o escritor, quem escreveu, o próprio Deus, que segundo todos os estudiosos, esse livro foi ditado pelo próprio Deus para Moisés, é tido como o livro mais antigo da Bíblia. Então Deus teria colocado assim: "E eu provei a Jó colocando em Jó uma doença maligna para ver se de fato ele era fiel a mim, para ver se de fato ele era infiel sem interesse." Isso porque foi o que Satanás disse para Deus, quando Deus disse: "Tem visto o meu servo Jó? Ele é um homem correto, ele é um homem íntegro, um homem bom que se desvia do mal." E Satanás sugeriu para Deus: "Bom debalde, ou seja, tu acha que Jó, Deus, iria te servir, ser fiel sem interesse?" Na verdade é isso que Satanás está falando. Então, estaria ali no capítulo 2 de Jó, verso 26, dessa forma: "E eu provei a Jó para testar se de fato ele era fiel a mim, sem interesse."
Mas não é assim que está escrito exatamente o contrário. E saiu Satanás da presença de Deus e feriu a Jó com uma praga maligna. Se fosse uma provação de Deus, as desgraças, e dentre elas a doença de Jó, lá quando Deus restaurou o cativeiro de Jó, ali em Jó 42, estaria assim também: Jó, eu te testei, eu te provei, e agora eu sei que tu és fiel a mim, e agora eu vou estar desmanchando ou dando um fim nessa tua prova. Mas não é assim. Lá está escrito que Deus restaurou o cativeiro de Jó. Essa expressão restaurar é exatamente o que acontece quando os marginais têm alguém sequestrado. Então os policiais, as autoridades vão lá, entram e restaura o cativeiro daquele que estava cativo ali, aquele que estava sequestrado. Então é a mesma expressão. Com isso, por si só, deixa claro que nunca foi prova de Deus. Pelo contrário, Deus foi lá, restaurou, destruiu, quebrou o cativeiro de Jó. Cativeiro esse que em Efésios capítulo 4 está escrito que Jesus levou cativo esse cativeiro, ou seja, aquele que prendia foi preso, está falando de Satanás. Então Jesus, ele só veio para revelar a vontade de Deus, para mostrar Deus em carne e osso, porque Jesus foi a imagem visível de Deus. Então, em nenhum canto, em nenhum lugar, em nenhum versículo na Bíblia se mostra que Jesus colocou doença em alguém. Porque se fosse Deus que estava provando a Jó, durante a caminhada de Jesus, ele também teria feito algo semelhante, agora de carne e osso, já que ele, Jesus, veio para fazer a vontade de Deus. E o contrário disso está, porque o Espírito do seu Deus está sobre mim para pregoar liberdade aos cativos, para pôr os que outrora estavam algemados, quebrar as cadeias e pôr em liberdade. Então o Espírito de Deus, a vontade de Deus, sempre foi, sempre será essa. Voltando para Jó 42. Veja, quando a Bíblia afirma, o próprio Deus diz que quebrou o cativeiro de Jó, então as doenças de Jó era cativeiro em vez de prova. As desgraças familiares de Jó era cativeiro em vez de prova. Os problemas financeiros de Jó era cativeiro em vez de prova. E esse cativeiro nunca foi e nunca será da vontade de Deus para o seu povo, porque o próprio Deus disse lá em Êxodo capítulo 15, verso 26, se atentamente observar os meus mandamentos e cumprirem, jamais eu colocarei sobre vocês as enfermidades que foi colocada nos egípcios, inimigos de vocês. Quanto a vocês, eu sou Deus que vos sara. E aquele povo que recebeu essa promessa, segundo os estudiosos, mais de 2 milhões de pessoas, dentre eles não houve, a partir daquela promessa, um único inválido, um único enfermo. E você vê isso em Salmo 105, o verso 37. Então, essa é a vontade de Deus. Deus, ele não tem duas palavras, ele não oscila, infelizmente, como se vê em muitos louvores e em muita pregação. É Deus que mata, o Deus que dá vida, porque ele cura e ele sara. E bem aqui eu faço sempre um questionamento para quem crê dessa maneira. Vamos imaginar um profissional da medicina que faz tanto bem à humanidade, estudaram e consegue remover a parte natural das doenças, né? Matar os agentes, porque os agentes são biológicos, não tem nada nesse mundo físico que possa operar sem ter um corpo biológico. E as enfermidades, elas têm um corpo biológico. Então, a medicina, os médicos estudaram e conseguiram combater essas pragas que faria dano aos homens, matando, roubando e destruindo vidas, famílias, saúde, paz e por aí vai. Então, a medicina, ao fazer isso, ela faz um bem para a humanidade. Então, vamos imaginar um médico que tem essa dupla personalidade.
Uma hora ele quer curar, mas outra hora ele quer matar. E aí o teu filho adoece e você lembra, vou levar no médico. Mas aí bate uma dúvida, mas será que quando eu chegar lá naquele médico, eu acerto exatamente na hora que ele quer curar? Ou eu posso chegar exatamente na hora que ele quer matar? E eu lhe pergunto, você levaria seu filho nesse médico? Eu acredito que não. Qualquer pai sensato que ama o seu filho não levaria em um médico que a qualquer momento ele pode estar daquele jeito que quer matar. Porque não se sabe a hora que ele quer matar, não se sabe a hora que ele quer curar. Então, na dúvida, eu acredito que pai nenhum levaria. Você acha que isso seria possível? Você acha que se existisse um médico assim, as autoridades não iam lá saber o que estava acontecendo e até prender esse médico? Será que você acharia que isso não aconteceria? Então, se para um médico isso não seria possível, imagina atribuir a Deus essa personalidade, essa dupla personalidade, esse comportamento bipolar. Porque é isso que se diz nas músicas, pelo menos em algumas. E muitas vezes se diz nas pregações, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que sara. Inclusive está em Jó. Só que não como mandamento e não foi Deus que disse. Depois nós vamos estar explicando melhor na continuação do assunto. Então, se para um médico natural, para um homem natural, isso não é lícito, isso não é correto, imagine para Deus. Atribuir isso a Deus é estar difamando a natureza de Deus. Isso não condiz com a natureza divina. A natureza de Deus, ele está de um lado só. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel ao que ele disse. Ele é o Deus que sara. O povo dele, ele é o Deus que sara. Então, para aqueles que querem enfrentar a Deus, enfrentar o seu povo, aí é uma outra história. Nós estamos falando a promessa para os filhos, para o povo de Deus. Então, pessoal, nós iremos gravar mais vídeos sobre o assunto. E se você ainda não era inscrito no canal, já se inscreva no canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.